Olá pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre contabilidade. Mas antes da gente entrar diretamente nesse estudo propriamente dito, né, a composição, estudar na contabilidade toda a sua composição, eu quero saber, ou na verdade eu quero perguntar para você, se você consegue conceituar contabilidade. Existem muitas pessoas que são é, formado em contabilidade, mas na verdade não conseguem conceituar a contabilidade da forma que tem que ser conceituada. Então hoje eu quero convidar você a vir comigo, chegar mais perto, para a gente conceituar a contabilidade. Então, vamos lá. Eu vou riscar aqui esse nome contabilidade. Aqui a gente encontra a contabilidade. Você que é bacharel em ciências contábeis, você que é formado nessa área, a pergunta que eu faço para você: você consegue conceituar a contabilidade? A prova do conselho vai acontecer ali em setembro e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você consegue fazer essa conceituação? Você consegue conceituar? Você consegue dizer o que é contabilidade? Algumas pessoas podem dizer assim: não, a contabilidade foi Frei Lucas Pacioli, o precursor, o idealizador, o cara, o iniciante da contabilidade. Eu, como bacharel em ciência contábil, vou dizer para você: esquece tudo isso. Isso é história da carochinha. Que você precisa saber da verdade de contabilidade para você começar a ter sucesso e passar na prova do conselho é conceituar a contabilidade. Então, se eu fosse conceituar a contabilidade, eu preciso saber o que é o objeto da contabilidade. Eu preciso saber em que se aplica a contabilidade, qual o ramo de aplicação, né? Qual seu ramo de aplicação da contabilidade? Eu preciso saber disso. Eu preciso saber qual o objeto da contabilidade, qual o ramo de aplicação da contabilidade. Eu preciso saber se contabilidade, para quem que ela presta as informações. Então, as informações contábeis, para onde que elas vão. Então, se eu tenho o objeto de estudo da contabilidade, eu preciso saber também se ela é uma ciência, né? Ciência. Que tipo de ciência? Desculpa, deixa eu corrigir aqui, que eu estou colocando meio que erradinho, mas eu preciso saber que tipo de ciência. Ciência. Ela é uma ciência exata? Ela é uma ciência social? Que tipo de ciência é a contabilidade? E o objeto de estudo, né? Vamos corrigir isso aqui. Eu coloquei o objeto da contabilidade. Qual é o seu objeto de estudo? Poderia colocar aqui seu objeto de estudo, né? Aí eu poderia dizer qual é o objeto de estudo, qual o seu ramo de atuação, qual o seu objeto de estudo. Aqui a gente vai tentar quem são os usuários, né? A gente vai os usuários da contabilidade, a gente precisa saber sobre isso. Então, quando você começa a conhecer um pouquinho mais sobre a contabilidade, estudar sobre a contabilidade, sobre o seu ramo de atuação, aonde é a aplicação, quem são os usuários, a gente precisa conhecer. Então, para a gente começar a nos preparar para a prova do conselho, a gente precisa entender que a contabilidade ela é uma ciência. Mas que tipo de ciência é a contabilidade? Ela é uma ciência exata? Ela é uma ciência social? E aí, pensa um pouquinho. Qual é a informação que você me dá para a ciência? É a ciência social ou é uma ciência exata? Muitas pessoas vão cometer o erro de dizer que a contabilidade ela é uma ciência exata, simplesmente por entender que contabilidade estuda números. Porém, eu quero dizer para você nesse momento, contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. Então, contabilidade no seu ramo de conceito
ela é uma ciência social. Pessoal, grava isso no seu cérebro. A contabilidade, ela é uma ciência social porque ela estuda o comportamento humano diante dos números. Então, por que ela é uma ciência social? Porque ela estuda, né? Estuda o comportamento diante dos números. E que comportamentos são esses, pessoal? É o comportamento humano diante dos números. Não é o comportamento dos números diante das pessoas, é o comportamento humano diante dos números. Por isso ela é uma ciência social. Embora tenha muito cálculo, embora tenha que fazer muitos números dentro da contabilidade, mas ela é uma ciência social. Pergunto, qual é o objeto de estudo da contabilidade? Então, para que você venha entender qual é o objeto de estudo da contabilidade, eu quero te dizer que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, tá? Patrimônio. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Agora você precisa tomar muito cuidado para você não cair na bobagem de achar que patrimônio é patrimônio líquido, porque patrimônio é diferente de PL. Patrimônio